Hey guys, Teacher Greg here para mais um Teacher Greg Cast, sua aula de inglês diária, sempre com um insight, um ensinamento para melhorar o seu inglês. Nosso Today's Topic, como assim Today's Topic? Claro, para você que é novo, deixa eu explicar. Sempre vamos fazer a seleção de um pequeno trecho de notícia para explicar algum tópico novo para melhorar o seu inglês. Today's Topic, então o tópico novo é Deal with, Deal with, Deal with. E a headline, a notícia, né, o título da notícia que selecionada diz o seguinte: How to deal with uncertainty. Nossa source, a fonte da notícia é psychologytoday.com. Então procure por How to deal with uncertainty se você tem interesse em ler o conteúdo completo desse pequeno trecho da notícia que selecionamos. Ok? Antes de irmos para a nossa aula, gostaria de perguntar se você já conhece o app da Idiomas. Se ainda não conhece, baixe gratuitamente o app da Idiomas para testar, pois ele possui uma infinidade de textos de não ficção, de desenvolvimento pessoal, de carreira, de business, de marketing, enfim, conteúdos de valor para você se desenvolver e durante o processo aprender inglês. Então teste hoje o app da Idiomas, procure lá na sua loja de aplicativos. Então, como de costume, nós vamos fazer o quê? Vamos ler aqui 3 vezes em inglês um pequeno trecho de notícia selecionado. Depois lemos a tradução e aí sim vamos entender o nosso Today's Topic, que é Deal With. Primeira leitura em inglês, então. How to deal with uncertainty. What improv can teach us about uncertainty. I've extrapolated 3 main principles of improvisation that I call the improv paradigm, which can teach us how to deal with the uncertainty of this current crisis. First, listening. Improvisation is all but impossible if people aren't listening to each other. Deeply listening to each other helps us build off each other's idea instead of constantly floundering to figure out what's going on in the scene. Second, openness. I also think of this principle as non-judgment. To ease the risk of going on stage without a script, I try my best to have an open mind and not judge my fellow players, their ideas, myself, or my ideas. If I'm judgmental, I'm going to miss some good ideas. If I feel like I'm being judged, I won't be as receptive or creative. Finally, collaboration. This is the famous yes and principle. Yes and means that I have to go along with my partner's idea and then add a new detail to the scene. Then I can feel confident about they will do the same for me. Novamente em inglês, segunda leitura. How to deal with uncertainty. What improv can teach us about uncertainty. I've extrapolated 3 main principles of improvisation that I call the improv paradigm, which can teach us how to deal with the uncertainty of this current crisis. First, listening. Improvisation is all but impossible if people aren't listening to each other. Deeply listening to each other helps us build off each other's ideas, instead of constantly floundering to figure out what's going on in the scene. Second, openness. I also think of this principle as non-judgment. To ease the risk of going on stage without a script, I try my best to have an open mind and not judge my fellow players, their ideas, myself, or my ideas. If I'm judgmental, I'm going to miss some good ideas. If I feel like I'm being judged, I won't be as receptive or creative. Finally, collaboration. This is the famous yes and principle. Yes and means that I have to go along with my partner's idea and then add a new detail to the scene. Then I can feel confident that they will do the same for me. Mais uma vez em inglês e depois vamos à tradução. How to deal with uncertainty.
What improv can teach us about uncertainty? I've extrapolated three main principles of improvisation that I call the improv paradigm, which can teach us how to deal with the uncertainty of this current crisis. First, listening. Improvisation is all but impossible if people aren't listening to each other. Deeply listening to each other helps us build off each other's ideas instead of constantly floundering to figure out what's going on in the scene. Second, openness. I also think of this principle as non-judgmental. To ease the risk of going on stage without a script, I try my best to have an open mind and not judge my fellow players, their ideas, myself, or my ideas. If I'm judgmental, I'm going to miss some good ideas. If I feel like I'm being judged, I won't be as receptive or creative. Finally, collaboration. This is the famous yes and principle. Yes and means that I have to go along with my partner's idea and then add a new detail to the scene. Then I can feel confident that they will do the same for me. Ok? Agora vamos à leitura da tradução. O que diz esse pequeno trecho de notícia? Ele traz o seguinte: como lidar com a incerteza? E neste momento de coronavirus, de quarantine, né, todo mundo em casa, economicamente, é uma incerteza. Como lidar com isso? Bom, então temos aqui uma pessoa que escreveu 3 formas aqui, né, que ela chama do paradigma da improvisação para lidar com o improviso. Primeiro, ouvir, estar aberto e colaborar. Agora vamos a parte. How to deal with uncertainty. Como lidar com a incerteza. What improv can teach us about uncertainty. O que a improvisação pode nos ensinar sobre a incerteza. I've extrapolated 3 main principles. Eu extrapolei 3 princípios principais. I've extrapolated 3 main principles of improvisation. Eu extrapolei 3 princípios principais de improvisação. That I call the improv paradigm, que eu chamo de paradigma da melhoria. Which can teach us, que pode nos ensinar, how to deal with the uncertainty, como lidar com a incerteza, of this current crisis, desta crise atual. First, listening. Primeiro, ouvir. Improvisation is all but impossible. A improvisação é tudo, mas impossível if people aren't listening. Se as pessoas não escutam to each other, umas às outras, né? Se as pessoas não escutam umas às outras. Deeply listening to each other, ouvir profundamente uns aos outros, help us, nos ajuda, build off each other's idea, a construir as ideias uns dos outros. Instead of constantly floundering, em vez de ficarmos constantemente vacilando, to figure out what's going on, até percebermos o que está acontecendo in the scene, né, na nossa frente. Second, openness. Segundo, ter uma mente aberta, estar aberto. I also think of this principle as non-judgment. Eu também penso neste princípio como não julgamento. To ease the risk of going on stage, para amenizar, diminuir o risco de agir without a script, ou seja, going on stage without a script é agir sem um plano, né? Ir para o palco sem o script. I try my best, tento ao máximo, to have an open mind, ter uma mente aberta, and not judge my fellow players, e não julgar os meus colegas, as ideias deles, or myself, ou as minhas ideias, or my ideas. If I'm judgmental, se eu sou um julgador, se eu sou aquela pessoa que está sempre julgando tudo que acontece, I'm going to miss, eu vou perder, vou sentir a falta,
some good ideas. Vou perder... eu vou sentir falta, perder de algumas boas ideias. If I feel like I'm being judged, se eu sentir que estou sendo julgado, I won't be as receptive or creative. Eu não serei tão receptivo ou criativo. Então, o julgamento ele realmente atrapalha. And finally, collaboration. Finalmente, a colaboração. This is the famous yes and principle. Esse é o famoso princípio do sim, e, né? Yes and means that I have to go along with my partner's idea. O sim e significa que eu tenho que me relacionar bem com a ideia do meu parceiro, do meu colega. And then add a new detail. E depois acrescentar um novo detalhe. To the sim, ao contexto, né? À situação, ao tema, à discussão. Then I can feel confident. Então posso sentir-me confiante that they will do the same for me. Que eles farão o mesmo por mim. Então ela traz aqui 3 coisas importantíssimas, eu creio que para qualquer situação na vida, né? Primeiro escute, tenha a mente aberta, depois colabore. Então escute profundamente uns aos outros. Depois, vá de mente aberta. Não basta escutar se você já vai com as suas ideias formatadas na cabeça. Vá de copo vazio, mente aberta. E, por último, colabore. Então, depois que você, acrescente algo às ideias propostas, ok? Essa é a forma que a quem escreveu esse pequeno notícia, esse artigo aqui, propõe para a gente lidar com incertezas, ok? Porque ela relaciona, então, princípios da improvisação para lidar com a incerteza. E agora sim vamos ao nosso deal with, que aparece no texto 2 vezes, no título, né? How to deal with uncertainty, e depois é falado, deixa eu lembrar aqui, I've extrapolated 3 main principles of improvisation that I call the improv paradigm, which can teach us how to deal with in uncertainty of the current crisis. E a crise atual que se refere aqui na notícia é a pandemia, né? É o coronavirus. Então, explanation, how about deal with? E sobre o deal with? É um phrasal verb, deal with, que significa lidar com, ou negociar com, ou enfrentar uma possível situação. Primeiro exemplo. Now you must deal with a new team. Agora você precisa lidar com um novo time. Vamos dizer que o técnico trocou de time, né? Foi contratado por outro time. Então agora ele precisa lidar com um novo time. Ou digamos que um novo gerente trocou de departamento, né? O gerente agora foi para outro departamento. Lidar com um novo time operacional. I will deal with the buyer of the car. Eu vou negociar com o comprador do carro. I will deal with the buyer of the car. I will deal with the buyer of the car. Vou negociar com o comprador do carro. My friend deals with the pressure very well. My friend deals with the pressure very well. Meu amigo enfrenta pressão muito bem. Ele lida muito bem com a pressão. Enfrenta, né? Pressão muito bem. Perceberam como deal with é algo fácil? Não é nada de nenhum bicho de 7 cabeças? It's not rock science, como a gente diz em inglês, né? Não é um bicho de 7 cabeças, não é algo maluco, extremamente difícil. It's not rock science. É fácil lidar com, negociar com ou enfrentar uma situação, enfrentar alguém, certo? Deal with. Muito bem. Espero ter ajudado, espero que tenham entendido sobre deal with, né? Espero que tenham refletido também sobre o conselho aí que a nossa artigo, nossa reportagem traz, que é ouvir e de mente aberta colaborar. E espero que estejam enfrentando aí essa crise atual da melhor forma possível, ok? Para finalizar, não esqueçam aqui também de experimentar o app da Idiomas, teste gratuitamente hoje e passe a se desenvolver profissional e pessoalmente para ali na frente enfrentar ainda mais forte, né? Estar mais forte para enfrentar qualquer problema que possa surgir. Um grande abraço and see you next podcast.